Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos ao Show do Edu, que é originalmente um podcast do grupo Forte Play. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Jenner. E aí, cara, Tudo tudo bem, bem? Edu? Tudo. Então, o que eu queria saber, quem é você? Meu nome é Jenner Stolbarni, sou natural de Santa Catarina, descendência alemã e italiana. Nossa, A gente veio em 94 aqui para Curitiba, 94? aham, De e até então, família? 1994. A minha família Ah, veio de Santa Catarina para cá e a gente está aqui até hoje, cara. tá, Tamo aí, até hoje sim. tamo aí. Vocês gostaram desse friozão? É bom, né? Na nossa época, em 90, era mais Quente? garoa, mais Ah, molhado, assim, faz por sentido, dizer. faz sentido. Os Mudou invernos, né? bastante, Os né? invernos. Sim. E com que você trabalha? Então, eu sou formado em Educação Física pela PUC do Paraná, em 2000, e desde lá eu trabalho com musculação em academias, treinamento físico, Nossa, e musculação. tô na área fitness já faz alguns belos anos aí. Belos anos. Suspeito, suspeito. Você sempre foi forte e musculoso desse jeito aí? Eu sempre gostei muito de atividade física, esportes, né? Então, desde da minha pouca idade, que nem você com 11, eu com 45 agora. Então, desde então a gente sempre curtiu muito esporte, eu sempre tive muita mentalidade de atleta. Então, eu sempre procurei muito essa caminhada dentro do esporte. Mas quando você começou a fazer essa coisa? Qual coisa? Tipo, quando você começou a malhar, eu não sei muito bem essa parte, assim. De procurar um pouco mais de massa muscular, por exemplo? Isso, exatamente isso. Entendi. Então, eu sempre trabalhei com a área de musculação em academia, só que eu nunca pratiquei a musculação. Por que você nunca praticou? Porque não era muito o que eu queria. Era o meu trabalho e não era o meu, tipo, meu hobby, o que me fazia procurar uma performance dentro da atividade física, dentro das competições, assim por dizer, né? Eu sempre passei por vários esportes, passei por futebol, por tênis, por triatlon, por ciclismo, Nossa, quanta coisa. e aí eu acabei caindo de paraquedas no fisiculturismo em 2015. 2015? Ah, 2015. então faz pouco tempo, Faz pouco tempo. Aham. basicamente. E você disse que você fez teatro, o quê? Fisiculturismo? Não, é Não. teatro que você fez, Triatlon. triatlo. Você sabe o que é triatlon, Edu? Não. Sério? É um esporte que você nada, tem um período de natação, um período de ciclismo e um período de corrida. Então é Tudo- todos eles numa vez só, Nossa, num evento só. E era difícil? Era legal, era gostoso porque você tinha 3 modalidades que você treinar, você faz o treinamento em 3 modalidades, 3 esportes diferentes e faz uma junção deles e compete no triatlo. Aqui o Sesc Triathlon no Paraná, até em âmbito nacional, é um dos mais glamurosos, assim por dizer, que é feito aqui na Praia Mansa de Caiobá, todo começo de ano. Bem Nossa. legal. E quantas vezes você já participou dessa coisa assim? Do triatlon? É? Nossa, eu comecei no triatlon por conta de influências de atletas que jogavam futebol comigo na época, quando eu estava na faculdade. A gente jogava futebol de campo e alguns atletas de futebol faziam triatlon. E aí eles convidaram a gente para participar desse esporte e eu gostei e fiz esse esporte por mais ou menos uns 6 anos, assim. Nossa, 6 anos? Desde tipo 1999, assim, na virada do milênio. É um senhor milenar já, né, que tá falando com você aqui. Nossa, chique, chique, chique. Da virada do milênio. Então, desde 1999 ali, 2000, até 2005, mais ou menos. Eu fiquei no esporte do triatlon, né? Daí depois eu migrei pro ciclismo. Pro ciclismo? É. Aquela coisa de ficar andando de bike e tudo Que mais? dos 3 esportes o que eu mais gostava era pedalar. Por que você gostava de pedalar? Porque desde a tua idade eu sempre pedalei. Eu gostava de BMX, na época, BMX. bicicross. E aí eu me distanciei por conta de amizades, né? Que a gente se fortalece na tua idade, né? Então a gente anda em grupos e esses grupos vão migrando de esporte para esporte. A minha cidade era pequena, então a gente ia migrando para vôlei, ia migrando para futebol, ia migrando para basquete.
Então você fez várias coisas nesse meio tempo. Sempre, da tua idade, até onde eu me conheço por gente, sempre no esporte. Nossa, quanta coisa, hein? E o que você come? Porque pelo que você parece, não parece não, né? Você é muito forte. E deve ter uma dieta bem rígida aí, alguma coisa que você come que... A alimentação é que define a constituição física que você se apresenta, né? Então, que nem na tua idade você está em desenvolvimento, Sim. o que você se alimenta vai desenvolver o teu corpo, né? Então, as fontes de alimento, elas praticamente se baseiam em carboidratos, em proteínas e gordura, né? Então, são os 3 macronutrientes da alimentação que você põe no seu prato. E eu fiquei curioso, porque eu, particularmente, de manhã não como quase nada. Entendi. E você, o que você come de manhã? De manhã, normalmente, a gente se alimenta com ovos, com uma fruta amassada com aveia, né? Que é uma fibra com carboidrato ali. E é isso, cara, que a gente come praticamente na primeira refeição. São refeições que você faz, né? Sim. Então, como você acorda em jejum e não tem tanta fome, assim, tanto apetite, então você acaba pulando essa refeição que é a primeira do dia, que a gente se considera uma das mais importantes do teu dia, que você acorda de um longo período sem se nutrir, sem comer, você está dormindinho, né? Sim. Então daí é importante você começar a pensar daqui para frente em selecionar alimentos bons para tua primeira refeição, que é o que abre o teu dia. Realmente é o que te abre teu dia. E fala um pouco sobre a competição que você participa. Qual será que eu participo hoje? Você participou de várias? Durante a vida a gente participa de várias competições, né? Então me conta todas. Quero saber todas. Que isso, cara. Ultimamente a gente está no fisiculturismo por conta de força maior, né? Porque é um esporte que a gente consegue desenvolver toda a parte de saúde, de físico, de controle de peso corporal. É um ambiente controlado, que é uma academia, então você não está exposto a riscos de atropelamento, lesões graves e, enfim, toda aquela parte extra, ambiente fechado que a gente tem agora nessa nossa doideira na rua, né? Que está tudo muito acelerado, né? Então é um esporte que traz uma segurança melhor e tanto também pelo fato de a gente estar envelhecendo. E o envelhecimento requer um pouco mais de atenção com relação à tua saúde, né? Então, ela sempre é o teu patrimônio principal, né? A saúde é o que te rege e é o que te conduz para você ter uma vida plena, né? Boa, né? Boa, né? Exatamente, irmão. Então, é o que a gente come que a gente se torna, né? Assim, tipo, um cara saudável, um cara forte, um cara não tão saudável, um cara não tão forte, um cara suscetível a doenças, né? Então... tudo rege nesse sentido, cara, porque você come. Faz sentido, faz sentido. Toda. E como é o seu treino? Porque deve ter um treino bem rigoroso, né? O treino tá meio devagar ultimamente, mas a gente treina de vez em quando. E como é que você treina? Tipo, levantando peso, Então, correndo? Os treinamentos, eles são em academia, né? Como a gente faz a parte de construção de massa muscular, essa construção demanda um estímulo. E o estímulo é a musculação. E a musculação normalmente é feita em academia. Então você faz um trabalho muscular de resistência de força para que você consiga desenvolver massa muscular. Então, quanto mais força você desenvolve no exercício, mais lesão você causa naquele músculo que fez o movimento e assim, com a alimentação, o teu descanso, você consegue criar massa muscular. Então, quando a pessoa está em um ambiente sedentário, né, não tem uma atividade física, não tem esse estímulo, ela não cria massa muscular. Eu não vou dizer que, tipo, não faz sentido, porque faz muito. E, claro, tudo depende de tempo, né? Não é assim... realmente. Então, a sua idade, você está em formação agora, o teu corpo está mais preocupado em crescer longitudinalmente, em altura, estatura, do que em crescer muscularmente falando. Então você vai ter um período de estirão, quando você vai crescer verticalmente, para depois você ter um período de construção muscular para te dar o suporte naquele esqueleto que se desenvolveu, né? Então você tem essas duas fases agora.
daqui pra frente. Daqui pra frente. Então, você disse que, tipo assim, você vai com o tempo fazendo, né? E eu queria saber, meu pai malha, mas ele não fica do teu tamanho. Por que isso, pai? Por quê? Por quê? Me diga. O teu pai, ele tem uma estatura já um tanto desenvolvida, né? Ele já é uma pessoa mais longilínea. Longilínea é quando a pessoa tem um desenvolvimento de altura diferenciado, né? Com acima de 1,75 m, que é uma média, 1,78 m, que é a média nacional, mais ou menos. Brasileiro, lógico, né? Sim. Nível Brasil. Então ele já é um cara mais alto, né? Então as Realmente é pessoas bem alto. com segmentos mais alongados, um braço mais alongado, uma perna mais alongada, um tronco mais alongado, então ela é mais difícil você preencher esses segmentos com músculo. Uma pessoa mais baixinha, 1,50 m, Faz 1,60 m, qualquer estímulo você já parece musculoso. Entendeu? Nossa, agora tudo faz sentido. E eu, com a minha idade, tipo, as crianças da minha idade, 11, 12 anos, já podem fazer musculação ou elas têm que esperar um pouco? Ou, não sei, alguma coisa assim. Ele é uma atividade adaptada, né? Então a gente pode treinar desde já idade mais inicial, com 10, 11, 12, 13 anos, adaptado para aquela faixa etária, quanto pessoas de 80, 90, 100 anos. Então, tudo requer uma adaptação, tudo requer um certo nível de expertise em cima daquele indivíduo que vai começar essa atividade física que se chama musculação, powerlifter, o que for, tudo que requer peso, você vai puxar peso. Então tem que ter esse cuidado. Então, você diz de powerlift, você pode me falar, tipo, quais são as modalidades básicas, clássicas aí? Porque a musculação, a origem dela é do powerlift, né? Então as pessoas foram adaptando exercícios para que fossem fortalecendo em cima das 3 modalidades do powerlift, que é levantamento terra, que é puxar o peso do chão, supino, que é empurrar o peso deitado, e o agachamento, que é resistir a um peso sobre as costas, abaixando e levantando, como se fosse sentado numa cadeira. Então são 3 movimentos do powerlift que deram e que até hoje fazem a base da musculação. Para você ter uma ideia, os grandes atletas, o Sebrum agora, que é um atleta da categoria Men's Class Physique, né? Então ele veio do powerlift. O próprio Ronnie Coleman também passou pelo powerlifting também antes de subir para o bodybuilder, para bodybuilding. Aí a gente está com o Sebum na tela. Então hoje ele é o cara a ser batido aí na Class Physique, que é com a sunga mais larga, ó. É uma sunga de praia, praticamente é uma linha, como se fosse uma linha fitness, assim, do bodybuilder, né? Eles não podem estar muito grandes, muito volumosos, assim, com um aspecto mais, que eles chamam de freak, tipo monster, tipo, uau. Então o Ronnie Coleman, não, ele foi o maior bodybuilder da atualidade, até hoje, né? Paga o preço hoje por conta de puxar tanto peso, né? Então ele fez agachamento com quase 1 tonelada. Então, aí ele paga o preço com a lesão na coluna que ele ganhou, né, cara? Então isso tudo é a linha daquilo que você se propõe a fazer. Ele quis virar uma lenda. Então ele colocou todas as fichas dele, ó, o Ronnie Coleman aí, ó. Então ele é um cara que virou uma lenda hoje. Hoje ele anda de andador, pra você ter uma ideia. Andador? Andador, porque ele tem uma lesão na coluna tão grave que infelizmente é o preço que ele pagou. Mas ele tem os méritos. Tem? Ele foi um cara excepcional no que ele fez. Parece mesmo ali, né? Pelo amor de Deus. E eu queria saber se você tem filhos. Ah, sim, eu tenho uma família, sim. Tem? Sim, eu estou casado há 20 anos já, Nossa. né? A minha mulher eu conheci ela numa academia, a gente acabou de sair da faculdade, a gente estava trabalhando e tal, e aí, lá por 2000 a gente começou a namorar, 2001, 2008 a gente casou, 2010 tivemos uma filhinha chamada Gabriela Barney,
O nome da minha esposa é Daniele Zuloff Stallbarni, né? Desde 2008, quando a gente casou. E aí tá a família, ó. Daniele, Gabriela, na casa da vovó Eliane, em Gravatá. E a gente tá aí, ó. Tá aí, a famíliazinha tá aí, ó. Muito legal. Ela faz balé, ela faz patinação artística, ela é bem agitada, assim. Ela é bem acelerada. Bem acelerada. Só de saber que ela faz balé e patinação artística já deve ser bem. São duas artes, duas modalidades, um esporte e uma arte, né? Que se conversam, né? Então o patins se conversa com o balé, que tem alguns movimentos bailarinos, assim, né? Por dizer. E o balé também conversa com o patins, né? Que tem todos os movimentos e tal. Tanto é também o balé quem se fez evoluir no esporte foi o Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger, aquele cara bem fortão lá. O Exterminador do Futuro. Ele fez balé, cara. Fez? Uhum. Ele fez balé? Ele passou pelo balé, irmão. Para melhorar as coreografias, as poses. O Arnold Schwarzenegger, ele é 10 vezes campeão mundial, né? Então ele é um cara também fora da curva, né? E na época dele eram atletas mais estéticos, né? Uma linha mais estética, mais harmoniosa de você ver assim, que você normalmente veria numa praia, veria numa academia, assim. Não é hoje em dia como você vê um Ronnie Coleman, esses caras grandes assim, nossa, de caverna que esse cara saiu, né? Esse cara é monstrão, né? William Martins aqui do Brasil, o maior fisiculturista brasileiro, né? O próprio Pacholok também passou pelo fisiculturismo, também foi um grande fisiculturista, né? Então são linhas mais assim de alto volume, né? Então é bem legal. Né? Irmão. Não. Calma aí. Ai, gente. Então. Produção, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta aí pro Jenner. Jenner, Eduardo. Alguma pergunta assim que vocês queiram perguntar? Tem uma pergunta aqui que é interessante, que o pessoal sempre pergunta pra gente aí, muitos adolescentes sempre querem saber, qual que é a idade para começar um adolescente, igual o Edu tá com 11 anos, qual que é a melhor idade para começar na academia? Essa idade de academia, quando você está se propondo a fazer uma atividade física, sim, cara, a academia ela é bem democrática, você pode trabalhar tranquilamente lá dentro, tem bastante modalidades dentro da academia que você pode estar fazendo. Hoje em dia tem spinning, tem aulas digamos, de dança, assim, as mais assim, soltinhas, né? É uma atividade física, querendo ou não, mas a musculação em si é recomendada a partir de 12, 13 anos, assim, 12, é mais 13 legal. anos já? Com pouca carga, peso bem controlado, aprendendo os movimentos, aprendendo como é que se trata o exercício, com a questão de biomecânica de movimento, concentração, mente, músculo, que elas se conversam, essa conversa tem que estar sempre bem alinhada, você não pode se distrair, ficar olhando televisão, ficar olhando celular, ficar olhando para o lado, conversando. É uma atividade que requer muita concentração, você tem que estar bem focado no que você quer, como tudo na vida, né? A gente tem que estar focado no que a gente está se propondo a fazer, né? Então tudo que você se propõe a fazer com bastante foco, assim, bastante concentração, você chega lá. O próprio Sebum, ele quando estava na faculdade, ele fazia a dieta dele, o treino dele, saía com o pessoal, com os amigos dele, e não saía da rotina dele de treino e regra, disciplina na alimentação. Então ele não fazia festa, não fazia doideira, ficava focado, tanto é que está colhendo os frutos dele hoje, né? Porque é uma carreira que não é longa, é uma carreira curta, né? Então você não tem muito tempo de estar usufruindo economicamente dessa carreira, né? Claro, depois você vira um empresário, você é dono de empresas relacionadas, então é diferente, né? Mas aí são outras categorias lá na frente. Mas em si, a performance física, ela demanda um tempo de trabalho e depois uma colheita que você vai lá na frente. Mas aprender a musculação, ela tem que ser feita nos primeiros momentos da tua vida. Tanto é que as aulas de educação física fora do Brasil já tem agachamento, já tem levantamento terra, já tem exercícios de peso. Só que são os movimentos, não a carga. É a técnica de movimento. Entendi.
Porque é o que mais importa, né? Você Sim. aprender a técnica para depois você desenvolver a carga, né? Então, tudo sem técnica a gente acaba se quebrando, né? Claro, e Realmente. depois a alta performance, que nem o Ronnie Coleman, aí você tem uma demanda de exercício tão grande que você acaba colocando a tua saúde em xeque-mate, né? Realmente. É. E você poderia me dar como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Exemplos dessas pessoas que, assim, meio que tiveram sucesso, mas que agora estão se deteriorando por causa das coisas, Deteriorado, sim. muito bom. Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim, né? Então Sim. você tem todo um processo que você passa dentro daquilo que você se propõe a fazer, né? Então, quanto mais cedo a gente alinhar esse barco, esse prumo, esse leme para onde você quer ir, o processo ele se antecipa um pouco. Aí você entra com a tua capacidade de moderar para você não atropelar o processo e acabar se dando mal antes de colher, né? Sim. Então, aí é como se você tivesse meio que dando um tiro no pé, né? Então você tem que cuidar muito com isso, com respeito ao processo, à caminhada que você está dentro se propondo a fazer. É a mesma coisa que estudar. Se você estudar demais, você entra em parafuso, você começa a perder, tipo assim, o foco da vida, porque você só está estudando. Então você tem que ter um intervalo para o teu hobby, pro teu entretenimento, para a tua vida social, né? Para o teu descanso, para descansar a mente. Então tudo é ponderado e equilibrado, né? Para que você consiga ter o mais tempo possível. E a deterioração, que você falou essa palavra, é como se a gente estivesse tipo, envelhecendo mesmo. Isso é o tempo que vai te colocar na situação de começar a se distanciar, né? Daquilo que você está fazendo. Então, o cara que joga bola, o cara começa a se machucar muito, o cara começa a ter muita lesão, está muito dentro da fisioterapia, Sim. então o cara começa a desanimar, assim, vou procurar um outro foco, vou começar a trabalhar com, sei lá, venda de imóveis, vou investir, sabe? Então, quer dizer, o cara muda um pouco o foco do plano dele, mas aquilo que ele sempre foi a paixão dele de fazer, ele vai continuar fazendo com menos intensidade, né? Então tudo é o tempo que vai te dizer, aonde você vai chegar, como você vai chegar, né? E aí as decisões e as escolhas são tuas, né? Realmente. Jesus. Falou bem dito, hein? Né? Eu tô meio querendo partir para a parte filosófica do negócio. E você tem algum recado final para os filhos, para as crianças, assim? É bom a gente sempre estar se propondo a fazer o que a gente gosta de fazer e tem prazer de fazer, né? Então, se você gosta de jogar tênis, você vai lá e joga tênis. Agora eu quero jogar um pouco de futebol, vou lá jogar futebol. Eu gosto de pedalar, vou pedalar com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Você vai pedalar, daqui a pouco aquilo ali vira um esporte, vira um negócio que você vai começar a se dedicar um pouco mais. A musculação na minha vida, ela entrou por conta de um atropelamento na BR, no ciclismo. A minha filha tinha 5 anos, eu fui atropelado no dia 15 de fevereiro de 2015. Lembro a data, a hora, 10h40, voltando da serra, treinando. E aí eu levei esse susto, daí eu abandonei o esporte, né? E aí eu fui pro fisiculturismo, daí eu fui convidado e em 2015 fiz uma experiência de como é que era fazer dieta e tal, aquela coisa arada. E as pessoas que estavam ao meu redor, que influenciaram, falaram, não, você tem um bom potencial, você pode ir longe. E a gente foi até ser campeão mundial em Nossa, 2017. foi campeão mundial? Aqui no Rio de Janeiro, cara. Meu No Deus. Mister Universo. Parabéns. Com 75 quilos. Então é uma proposta. Foram 2 anos de trabalho sem olhar pro lado. Sem piscar, assim, ó. Não tinha piscar, era só aquilo ali. Bem legal. Foi bom, assim, cara. Então, o recado é, o que você fizer com muita vontade, com muita determinação, você vai colher os frutos lá na frente com a total, absoluta certeza. Realmente. E você quer falar alguma coisa final para todo mundo aqui ou não? O exemplo sempre fica que arrasta, né? O exemplo arrasta, né? Então, tudo que você faz, que você se sente bem, que é saudável e que as pessoas estão se espelhando por você, que nem você está com essa sua nova fase que você se propôs a fazer, que é um podcast, teus amigos vão vendo, as pessoas vão vendo e você vai se desenvolvendo, vai engajando
e o teu exemplo vai arrastar, né, as pessoas a se encorajarem a fazer, ou a produzir, ou fazer alguma coisa relacionada. Então, que nem lá em casa, né? A nossa ideia sempre foi dar o exemplo para a nossa filha, né? Então, os pais sempre procuram dar bons exemplos aos filhos, né? Assim como seu pai dá o exemplo para você de como você tem que lidar com as coisas da vida. E ele fazendo, claro, né? Tipo, ele vai fazer com que você faça da mesma forma, e de uma forma excelente. Sempre buscando, pô, legal, pô, vamos lá. Que minha filha sempre viu eu competindo, né? Então, puxa vida, hoje ela faz o que ela faz, né? Sim. Então, tipo, qual que é o nosso direcionamento? Sempre ela procurar olhar para fora do Brasil. Vamos lá, vamos procurar expandir, vamos procurar novos horizontes, vamos procurar novas experiências. Tá com 12 anos, 2025 faz 15, então vamos procurar um intercâmbio de repente, vamos procurar estudar fora. O que você acha? Massa, não é? Com certeza. Né? Você não gostaria um dia de estudar fora do Brasil? Não, nossa, eu amaria um dia estudar fora do Super Brasil. legal, cara. Né? Então, acho que vale muito a pena, cara. A gente dá esse tipo de norte para os filhos e a gente dá o exemplo também, né? Acho que vale muito a pena. De repente são portas que se abrem, experiências novas que você absorve, né? Que, nossa, é tudo na vida, né? Experiência, né? É o que você vai levar pro resto, né? Pro resto não, né? Pra toda a vida, né? Não existe resto, né? Resto é meio feio falar, né? Mas pra toda a vida, né? Então, você já viajou pro exterior? Já foi pra fora, assim, Eu fui de lua de mel, lua de mel? antes de casar. Sacanagem, não. A gente teve 2 experiências no exterior. Minha irmã morou na Inglaterra por muito tempo, né? Nossa, na Inglaterra? Daí a gente foi visitar ela lá, eu e a minha namorada na época, né? Noiva, bem dizer assim, né? Então a gente foi pra lá visitar ela lá, na Inglaterra, e a gente teve uma experiência na Itália. Que Na ela, Itália? ela fazia os cruzeiros de travessia, ela embarcava em Santos e desembarcava na Europa. Daí ela desembarcou em Savona, na Itália, e a gente fez a Itália, num belo ano desses, porque ela ia trabalhando no navio. Então ela tinha essa regalia de fazer a travessia no Mar Atlântico, no Oceano Atlântico. E aí a gente se encontrou lá e a gente fez a Itália um belo dia, né, que faz muitos anos atrás. E aí um dia a gente fez a Inglaterra para visitar minha irmã lá. Então eu tenho 2 experiências na Europa só, de turista, né? Não como estudante ou como outro tipo de um curso, alguma coisa legal de fazer assim. Mas é massa, eu gostei muito. Traz muita bagagem para cá, né? Porque são países um pouquinho mais à frente do Brasil, né? Sim. Com um pouquinho mais de idade também, né? Assim, Aham. então a gente tem 500 e poucos anos, né? A gente, ó, 500, não é 350? Tô perdendo a conta. Esses dias eu vi 350 anos de Curitiba, eu acho. Curitiba sim. Curitiba tem por volta de 400? Acho que 420 e pouco, sabe Deus. Até é velha. Só que perante a Europa a gente é novinho, né? Então são países assim que transbordam mais assim, tipo uma cultura, um trato com a sociedade diferente, assim, sabe? Um respeito diferente. Nossa, é coisa que a gente não, infelizmente ainda não vê no Brasil. Realmente. E, gente, eu viajei só uma vez, mas eu viajei com a Águia Intercâmbios pra Londres, que foi Muito ano bom. passado. E eu tô indo esse ano também. Que massa, Legal, né? cara. Show. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o hashtag. O arroba da Águia aqui embaixo pra vocês, se vocês tiverem alguma curiosidade em ver como é que tá acontecendo, como é que tá fazendo as coisas, clicarem aqui e vai estar tudo lá, tá bom? Produção, vocês têm mais alguma ideia de pergunta aí? Alguma coisa? Então, pessoal, eu queria fazer só uma pergunta relacionada ao bodybuilder. Para mulheres que estão nos assistindo, às vezes meninas, igual você falou, sua filha é novinha também, às vezes ela está crescendo e às vezes ela quer entrar às vezes outras meninas que estão nos acompanhando querem entrar também para academia. Eu sei que tem um bodybuilder feminino, eu até queria mostrar uma imagem antes para vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, essa imagem da Isa Perini. Perini. E é uma imagem antes e depois, assim, mostrando como é que era a questão que ela era uma moça mais magrinha e tal, e aí ela entrou no bodybuilding e foi uma coisa muito bacana pra ela. Isso aqui é um bodybuilder biquíni. Você poderia falar mais pra gente sobre mulheres que entram nesse esporte?
Muito legal. Ali a gente vê que a constituição física dela é mais magrinha, né? Você tá vendo, Sim. né? Então é uma ectomorfa. Ectomorfo? Que é Ectomorfa isso? são pessoas mais magras, que não ganham peso tão fácil. O mesomorfo são pessoas de meia que podem engordar como podem emagrecer, são mesomorfos. E os endomorfos são pessoas que comem qualquer folha de alface e já está querendo engordar. Então eles têm mais capacidade de ganhar peso. Ela, na idade dela de pré-adolescente, adolescente, já meio que, né? Ela era bem magrinha, dá pra ver, né? Então ela, com certeza, ela buscou, na musculação, construir massa muscular. Sim. E a categoria dela é a primeira categoria de estética física, onde você não precisa estar muito musculosa. Então você está esteticamente mais preservada com relação a volume muscular, que é biquíni, como se fosse uma menina que estivesse na praia. Então ela construiu essa linha de corpo, né? Assim, claro que não foi de uma hora para outra, né? Então ralou muito, fez muita dieta, fez muita musculação, ficou muito tempo na academia. Então, e hoje ela colhe os frutos dela que ela tanto buscou, né? Foram anos fazendo isso aí, porque as, as pessoas ectomorfas, elas param de se alimentar regularmente e já perdem peso muito rápido. Então, que nem você, por exemplo, você é um garoto que está vindo de uma família que não tem facilidade de engordar. Sim. Você vê pelo seu pai, você vê pela sua mãe, né? Então, você é um ectomorfo, um ectomorfinho, né? Então, você vai sofrer para construir massa muscular, né? Realmente. Mas faz parte, irmão. Tá tranquilo. É só querer começar e focar que você vai. Exatamente. Né? Só focar que vai. Só comer direitinho, fazer boas escolhas, comer comida que o músculo quer, não que você quer, né? Porque se você comer só o que você quer, já viu, né? Já vi. Mas isso aí é o tempo que vai te dizer pra onde é que você vai caminhar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e me seguir lá também no Instagram, que é @EduardoCarpenco, eu acho, alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado e até mais!